Vamos lá então, 5 principais motivos que fazem empresas morrerem antes do tempo. Por incrível que pareça, as pesquisas apontam muito que as empresas elas acabam morrendo aí por média de 5 anos. O tempo de vida médio de uma empresa, 80% das empresas é 5 anos. É um número alarmante, eu sei. Inclusive, muita gente utiliza ele como forma de vendas, porém ele é uma realidade, ele é uma verdade. E tem motivo, e motivos fortes, para que a empresa morra antes do tempo. E aqui eu vou explicar para você, eu vou mostrar para você o porquê, né? Onde está o problema, onde está o gargalo. Os principais, pelo menos, que a gente identifica no nosso dia a dia. Então vamos lá, gente. Primeiro ponto que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte. Primeira causa é falta de caixa ou falta de dinheiro no curto prazo. Essa daqui é uma das principais que nós identificamos no processo. Falta de caixa no curto prazo. Ou seja, eu não consigo pagar a conta já, imediato, de aluguel, telefone, entre outras despesas que a empresa normalmente tem. E, inclusive, né, é importante ressaltar que temos sim empresas que vendem bem, estão vendendo bem, porque essa é uma das justificativas que me trazem, né? Porém, mesmo assim, então elas vendem, mesmo assim, não, né? Falta, né? Mesmo assim, falta dinheiro para as contas. Isso daqui é muito comum eu escutar, inclusive, essa daqui é uma das reclamações que mais a gente ouve. E por que que isso acontece, né? Isso daqui acontece por conta dos prazos, principalmente por conta dos prazos. Você precisa, por exemplo, receber rápido, porque você paga rápido. Então você precisa entender esse fluxo e muita gente acaba não prestando atenção. Por exemplo, eu pago meu fornecedor em 30 dias, porém, para o meu cliente, eu dou lá a condição de pagar em 90 dias. E às vezes, na ânsia de fazer a venda, na ânsia de fechar negócio, as pessoas não prestam atenção nos prazos. Logo, se eu não presto atenção nos prazos, eu acabo tendo problema de dinheiro no curto prazo. Eu não tenho grana para poder sustentar as despesas necessárias para o negócio girar. E isso faz que muitas empresas morram antes do tempo. Então, a gente está vendo aqui o primeiro problema e é de gestão. É falta de gestão dentro da empresa. Então, se você tem esse problema dentro da sua empresa, a primeira coisa que tu tem que saber é quanto que você está dando de prazo para os seus clientes e quanto que o teu fornecedor está dando de prazo para você. Você tem que negociar isso para que fique margem para você, para que você possa respirar no seu fluxo de caixa. Qual é o outro problema, né, ou situação que faz uma empresa morrer antes do prazo? Vamos lá. Uma outra situação que faz é o seguinte: não resolver o real problema do cliente. Preste bem atenção. É não resolver o real problema do cliente. O que que acontece? Muitas vezes a pessoa, né, a empresa, ela tem lá um produto ok, bonitinho. Porém, ninguém precisa dele de verdade. Aquilo ali não é o que as pessoas estão procurando. Então, eu tenho um produto bonitinho, eu tenho um serviço bacaninha, porém, ele não resolve uma dor, um problema do cliente.
E isso faz com que as empresas acabem fechando. Por incrível que pareça, muita gente é apaixonado por seu negócio. E quanto mais apaixonado pelo seu negócio, mais difícil você enxergar o que as pessoas, o seu cliente, enxerga. Porque isso é o que importa. Se você não tem mercado, se você, para aquele produto, para aquele serviço, não faz sentido você ter continuidade dele, ok? É uma coisa que você tem que prestar atenção. Então, o que acontece aqui, né? O porquê que isso acontece? Aqui acontece porque eu tenho um pouco contato com o cliente, e isso é muito comum. Às vezes eu não estou prestando atenção no que o cliente está gritando para mim, está dizendo para mim. Eu simplesmente acho que a coisa tá boa, e aí eu não vou percebendo que o mercado mudou, os clientes mudaram, o pensamento mudou. E o outro ponto é decisões em achismo. Eu acho que isso vai dar certo. Eu acho, e aí é no achismo que a gente tem problemas. Então, numa situação dessa, eu preciso ter uma métrica, medir como é que está a satisfação do cliente, como é que está a retenção dele, se o produto ou o serviço está fazendo sentido para o negócio dele. Então são coisas que a gente precisa saber, precisa ter informação, eu preciso pesquisar no mercado. Se você não tem essa prática, provavelmente você vai ter problema. Então, esse daqui é uma das causas que fazem a empresa morrer antes do tempo. Outra causa que faz as empresas morrerem antes do tempo é crescer de forma desorganizada. Crescer desorganizado. Então, o que acontece? A gente precisa lembrar sempre de uma frase: complexidade mata lucro. Quanto mais complexo fica a empresa, menos lucrativa, a tendência é que ela menos lucrativa se torne. E por isso que você tem que cuidar. Às vezes você tem muito SKU. Muitas vezes você tem excessos de custo. Você fica iludido com o crescimento. E aí você não cuida bem do teu financeiro, da tua margem, do teu lucro. Às vezes você vende um produto no prejuízo que come o lucro de um produto que tem lucro. E aí você não vai percebendo isso, e ao longo do tempo ele vai minando o teu dinheiro, vai minando o teu caixa, e faz com que as empresas venham ter sérios problemas. Então, aqui tem um ponto, né? E o porquê que acontece isso, José? Onde é que está o gargalo principal? Aqui a gente pode dizer que é aquela empresa que diz sim para tudo. Então, eu atendo, eu faço, eu corro, e aí ela se torna muito complexa. Ou muitos processos manuais. A empresa, quanto maior, ela precisa ser mais cuidadosa e cautelosa, porque a tendência é de ela ficar mais burocrática. E quanto mais burocrática, mais você consome lucro para fazer isso. Então você tem que cuidar. E aí a gente também tem a questão de sistemas desconectados. Você tem muitos sistemas que não se conversam, aí tem que fazer muita coisa manual. Então a gente tem que cuidar com a cauda longa. As empresas vão crescendo e vão criando uma cauda muito longa no seu processo, nos seus produtos, em tudo que faz, trazendo dificuldades e problemas sérios para dentro da empresa, e é o que a gente não quer. Então a gente tem que cuidar, padronizar os processos, né? Evitar, né? Sempre estar medindo o custo, sempre estar medindo a lucratividade, para prestar atenção quando algo está saindo fora dos trilhos. Então essa daqui é uma das causas que fazem empresas, sim, virem à falência. Outro ponto que faz empresas morrerem, e essa daqui é muito séria, e acarreta em muitas empresas fazerem isso, principalmente empreendedor
que ele é novato, que não presta muita atenção, que é a dependência de poucos clientes, fornecedores ou bancos. Ou seja, você tá na mão de um dos clientes, você está na mão de um dos fornecedores, ou você está na mão de um banco. Quando você fica muito restrito, você tem a dependência muito grande de poucos clientes, você gera um problema para a tua empresa. Por quê? A partir do momento em que o cliente cancelou com você, você já corre risco de falência. Então a gente tem que cuidar bastante com a dependência de poucos clientes. Eu tenho 1, 2 clientes, 3 clientes que geram uma boa parte do meu faturamento, você tem que ficar atento. Porque a empresa vai embora, cliente vai embora, a gente tem que ter essa conscientização, porque senão vira um problema. Então, a gente precisa aqui de plano B, a gente tem que saber, ok, minha situação hoje eu estou na mão de 1, 2 fornecedores e que são meus principais. Eu tenho que ter um entendimento de onde eu vou procurar novos fornecedores, onde eu posso ter aí um engatilhado, onde eu tenho novos clientes, eu tenho que abrir canais de vendas para que eu tenha esses novos clientes. Você corre muito risco quando você tem essa dependência de poucos clientes e isso faz com que empresas venham a morrer antes do tempo, infelizmente. José, qual é a outra causa que faz com que as empresas morram? Outra causa muito comum é a falta de dono, preste bem atenção, e rotina de execução. Toda empresa ela tem um processo, seja ela escrita, definida ou não. Toda empresa tem um processo. Então, a gente precisa ter o cuidado para que haja padrão dentro da empresa. Aquilo que eu não tenho padrão, eu corro muito mais riscos de ter perda, de ter dificuldade, de a coisa não casar direito. Então, eu tenho a falta de donos responsáveis pelas áreas da empresa. Um dono responsável pela área financeira, um responsável pela área operacional, que vai estar pensando constantemente em como melhorar e resolver os problemas. Então, eu tenho que ter donos claros por área, eu preciso ter metas claras. Então, uma das coisas que é importante é que metas responsáveis, processos bem definidos, as pessoas acabam não tendo esse cuidado, esse olhar, e faz com que a empresa venha aí ter falência. Então, diante disso, diante desses 5 pontos que eu mencionei para vocês, e que você tem que estar ciente, existem alguns alertas que a gente tem que estar atento. Por exemplo, atrasos frequentes de clientes e às vezes remendo para pagar contas, então essas questões acabam virando um problema para você. Muita venda com pouca recompra ou retenção de cliente. Então, se isso acontece na tua empresa, é um sinal de alerta. Aumento de retrabalho e exceções no dia a dia. Então, você tem que prestar atenção como é que está fluindo o processo, se realmente está fluindo. Em muitos casos não está fluindo, você não percebe. Você ter 1, 2 clientes, grandes partes da receita, representando grande parte da receita, é um problema também. Reuniões sem decisão, sem indicador, sem dono, sem meta. Então essas questões, elas são sinais que você tem que prestar atenção. Por que eu tenho que prestar atenção? Porque o mercado se tornou muito mais complexo, muito mais difícil, com muito mais sofisticação. Então, se você não tem esse cuidado, provavelmente você vai gerar problema para dentro da sua empresa. Se você quiser mais dicas como esta, se você quer aprender mais sobre gestão financeira, eu sugiro que você se inscreva aqui no meu canal. Eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que estão precisando ouvir isso que eu trouxe aqui para você. Fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo.